Boa noite, pessoal. Hoje vamos dar início aí à nossa quarta aula da unidade curricular 4, acionamentos positivos atuadores. Essa será a nossa última aula voltada a essa disciplina. Na próxima semana já vai se iniciar aí a próxima C, o C5, a disciplina de processamento de sinais, que vai ser acompanhada por mim também. Como atividade de entrega para essa semana, vocês terão aí a atividade 10, EAD, que complementa a parte de acionamentos eletrohidráulicos e eletropneumáticos, beleza? Vocês terão prazo de entrega dessa atividade até sexta-feira, dia 12/7. A aula prática presencial de vocês acontecerá no dia 13/7, envolve o conteúdo que viremos na aula de hoje, que é a parte de CLP. Bacana? Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho aí sobre CLP. Essa parte que eu vou fazer para vocês na nossa aula vai ser mais uma introdução, porque mais à frente vocês terão uma OC específica para esse tema, que é a OC, se não me engano, 11, Sistemas Lógicos Programáveis, beleza? Então, aqui é somente uma introdução que vai ser feita, porque o tema mais aprofundado vai ser abordado nesta OC que eu comentei com vocês aqui agora. Em questão de referência bibliográfica, o acionamento de dispositivos atuadores, volume 2, o finalzinho da apostila contempla essa parte de CLP. E uma outra referência aí que eu faço a indicação é a automação aplicada do Marcelo Giorgini, que aborda aí temas da parte de configuração de CLP de hardware, a parte de linguagem ladder e alguns exemplos práticos de aplicação que mostram o desenvolvimento da programação de forma mais detalhada, explicada. Então, para quem está iniciando aí, é um livro bem interessante para ser adquirido. Bacana? Então, o controlador lógico programável, que seria aí uma abreviação vinda do CLP, ele surgiu como na história? Ele surgiu mais ou menos na época de 1968, através de uma necessidade demandada pela General Motors, que é a Chevrolet. Na época, eles tinham quadros de comando sendo operados por muitos relés e contatores, e aquilo ali já não estava sendo suficientemente capaz de dar uma operação confiável e sem muita manutenção. Então, eles desenvolveram o primeiro CLP, nesse ano de 1968, onde não era possível fazer a programação do mesmo. Essa programação era feita através da gravação de uma memória e a alocação nesse dispositivo. E essa era fixa, não tinha como reprogramar o dispositivo. Com o passar do tempo, houve algumas evoluções, né, onde criaram aí memórias que poderiam ser regraváveis em questão da programação do usuário, que eu vou explicar para vocês um pouquinho mais à frente o que seria isso. Criaram interfaces de configuração com esses dispositivos, já era possível fazer o acesso da programação através de computadores, criaram redes de comunicação e o negócio só foi evoluindo e teve uma aceitação muito grande no mercado industrial. Esse equipamento ele possui algumas características que a gente vai comentar aqui sobre o que está descrito na nossa apresentação. O primeiro é que ele ocupa menor espaço, né? Ele é um CLP que pode ser modular, dividido em módulos, e cada módulo vai ter uma função específica. A gente vai comentar sobre isso também na nossa aula de hoje. Então, ele consegue, por exemplo, substituir facilmente o intertravamento que seria feito por 20 relés em um módulo relativamente muito pequeno. E através de uma programação que é desenvolvida, eu consigo fazer essa substituição facilmente. Ele requer menor potência elétrica. São programáveis, né, e reprogramáveis, que é um recurso bem interessante desse dispositivo. Eu fiz uma programação para uma máquina X. Essa máquina X ficou inoperante na minha empresa, eu posso utilizar esse mesmo equipamento para operar uma máquina Y ou uma máquina Z. Basta eu fazer o quê? A reprogramação que atenda às condições dessa máquina. Bacana? No caso da reutilização, seria isso aí.
apresentam maior confiabilidade, tem sistemas aí que fazem varreduras de erros, fornecem informações aí de erros possíveis no interno do equipamento. Então é bem interessante mesmo a aplicação da parte de confiabilidade aí. Possui manutenção fácil e rápida, uma vez que basta apenas substituir o módulo, né? Então tem alguns fabricantes aí que basta você retirar o módulo danificado e alocar um módulo novo que o sistema continue em operação. Ao invés do comando elétrico, que era bem trabalhoso de fazer esse tipo de manutenção, tinha que procurar onde que se encontrava o erro, depois substituir eletricamente os contatos do dispositivo para poder fazer a nova operação. Já o PLC já dá uma melhora aí nessa parte voltada à manutenção. Oferece maior flexibilidade e permite aí maior rapidez na elaboração dos projetos de sistema. Então, eu consigo, através das linguagens de programação para o nosso LP, desenvolver programas aí que atendam à minha necessidade devido à aplicação que eu vou adotar esse dispositivo. Bacana? Então, o que eu posso empregar aí nesse dispositivo? Aqui nós temos alguns exemplos. Através de alguma rede de comunicação, eu posso ter a interligação do meu CLP a um inversor de frequência, operando aí um motor elétrico. Eu posso ter, através de alguma rede de comunicação, a interligação de uma válvula reguladora de fluxo com o meu PLC. Posso fazer operação de relés, posso fazer o acionamento de sinalizações, posso fazer o quê? O acionamento através de entradas digitais do meu CLP, operando aí por contatos de botoeiras, por contatos de fim de curso. Posso ter entradas específicas para alocação de sensores de temperatura, seja ele, por exemplo, um termopar, que faz a variação de um nível de tensão a partir da variação da temperatura alocada sobre o dispositivo, ou um PT100, que tem a sua variação da resistência a partir da variação de temperatura. Então, existem módulos específicos para alocação desse tipo de dispositivo e é interligado ao rack do meu CLP. É possível aí fazer a programação e a reprogramação através de um computador e é possível também acessar de forma local, né, no processo, utilizando aí uma IHM, que é uma interface homem-máquina, que a gente também vai comentar um pouquinho sobre ela mais à frente. Então aqui a gente tem a estrutura interna do nosso controlador, onde a gente tem aqui a rede de alimentação elétrica, que faz aí a alimentação da fonte do nosso CLP. Essa fonte geralmente ela é 24 volts e possui diversos níveis de corrente, 5 amperes, 10 amperes, 15 amperes, depende muito da quantidade de cartões ou módulos que eu vou ter no meu rack, que seria o espaço destinado à alocação dos cartões do meu CLP. Bacana? Então, isso daí, a especificação da fonte vai gerar em quantidade de cartões aí que eu vou ter para fazer a devida alimentação dos mesmos. Existe um terminal de programação. Esse terminal de programação geralmente ele é feito através de alguma interface de comunicação. Mais à frente eu vou mostrar um videozinho para vocês que eu preparei também, que demonstra um exemplo dessa interface, cuja essa interface é interligada no meu computador e me dá aí a comunicação direta com o meu PLC, no caso a minha CPU, certo? Eu tenho aqui a memória do usuário, que é a memória responsável aí por armazenar o meu programa, o programa que foi desenvolvido. A memória responsável por fazer esse armazenamento chama-se memória do usuário. Tem a memória de dados, que é a memória responsável aí por fazer a alocação dos valores dos meus blocos temporizadores, dos meus blocos contadores, dos estados das minhas informações voltadas a esses blocos. Todos esses dados são alocados aqui nas memórias de dados. Bacana? Tem as memórias, imagens das entradas e saídas,
que são as memórias responsáveis por armazenar aí as informações contidas tanto nas entradas, sejam elas digitais ou analógicas, como também nas saídas, sejam elas digitais ou analógicas. Então, ele é uma memória destinada a atualizar constantemente e armazenar as informações contidas em cada uma dessas entradas de acordo com as informações provenientes aí do meu processo. Bacana? Tenho a unidade central de processamento, que é a unidade responsável por fazer o gerenciamento de todas as informações da minha CPU. Tenho aí a memória do programa monitor, que é uma memória que abriu como se fosse um sistema operacional para o nosso CLP, ele aí que faz a autorização, por exemplo, do usuário fazer o download do programa para a CPU. O que seria isso aí? Esse download do programa para a CPU? Seria a transferência do programa que foi desenvolvido da minha máquina, do meu computador, para dentro do meu CLP. A mesma forma, ele também autoriza fazer o quê? O upload desse programa, que seria a retirada do arquivo do programa, que está contido ali dentro da minha CPU, para acesso através do computador. Bacana? Tem outros circuitos auxiliares aqui que também contemplam a parte da estrutura interna, que é voltada aí a questões de segurança. No caso de falha, por exemplo, da CPU, esses circuitos auxiliares aqui adotam alguns procedimentos voltados à parte de segurança. O que seria isso, por exemplo? Tem circuitos auxiliares que monitoram o nível de tensão da rede. Caso esse nível de tensão da rede caia, o que ele faz? Ele já salva as informações que são importantes para que, se caso houver uma falta de energia, essas informações não sejam perdidas. Bacana? Então, esses circuitos auxiliares eles são operados através dessas funções que eu comentei com vocês aqui agora. Bacana? Então, o primeiro módulo que a gente vai estar conversando um pouquinho sobre ele aí é o módulo de entradas digitais. O que seriam essas entradas digitais? São aquelas entradas que possuem apenas 2 níveis de estado lógico, ou seja, ou está ligado ou está desligado, ou como é comumente chamado, ou está em nível lógico alto ou nível lógico baixo, ou está em 1 ou está em 0, beleza? Essas entradas digitais geralmente operam em níveis de tensão, pode ser contínuo, 24 volts, ou em tensão alternada, que varia entre 110 a 220 volts, beleza? No caso das entradas operadas em tensão contínua, ela pode ser de 2 tipos, a NPN e a PNP. O que tem de diferença entre essas duas entradas aqui? Ó? A NPN ela é uma entrada que, para ativar a entrada analógica, eu preciso de chavear sobre ela o negativo da minha fonte, dos 24 volts, bacana? E a PNP, para ela estar em nível lógico alto, ou seja, eu ativar essa entrada, eu preciso de chavear sobre ela o positivo da minha fonte de 24 volts, bacana? Então, existe essa diferença aí, ó. Se a entrada for NPN, eu preciso chavear sobre ela para ela ser ativa o negativo da fonte, e se ela for PNP, eu preciso de chavear sobre ela o positivo da fonte para ela ser atuada, beleza? Mais à frente, no finalzinho da apresentação, eu vou mostrar um diagrama de interligação elétrica do CLP para vocês, eu vou comentar sobre isso daqui, tranquilo? Alguns exemplos de dispositivos que podem ser interligados aí à entrada digital do meu CLP. Eu posso ter botoeiras, chaves comutadoras, o pressostato, que é uma chave de pressão, né? Sensores de proximidade indutivos, capacitivos, chaves fim de curso, um termostato, que é uma chave de temperatura, chaves de nível do tipo boia com contato seco, por exemplo. Todos esses dispositivos aí poderiam ser interligados eletricamente às entradas digitais do meu CLP. Os módulos de entradas digitais, eles podem ter entradas digitais 24 volts, contendo aqui um sistema de optoacoplador. O que seria isso daí? Através de um sinal luminoso de luz, eu faço o acionamento de um transistor. Beleza? Para que eu tenho isso daqui? Para garantir a segurança da operação das minhas entradas, que através, por exemplo, de uma interferência eletromagnética, alguma coisa do tipo, não seja acionado
não tem um acionamento da entrada digital de forma por alguma interferência, beleza? Então, isso daqui é muito aplicado nesse tipo de entrada para evitar que interferências, sejam eletromagnéticas, por exemplo, venham interferir no funcionamento das entradas digitais do meu CLP. E eu tenho aqui a possibilidade de fazer o acionamento das entradas digitais através da alimentação alternada, né? Em 110 ou 220 volts, utilizando também aqui o mesmo sistema, beleza? As saídas digitais, elas admitem aí também dois estados lógicos da saída, sejam eles 0 ou 1, ou seja, ou está ativa ou está inativa, ou está em nível lógico alto ou nível lógico baixo. Com esse tipo de saída digital, a gente pode fazer interligação aí, por exemplo, ao quê? A relés, bobinas de relés, né? De contatores, de solenoides. Eu posso fazer a energização de um sinaleiro, de uma válvula solenoide. Eu posso fazer a atuação, não sei se vocês se recordam, do multispeed, do inversor de frequência, vocês lembram daquela configuração? Que seria o acionamento das entradas digitais do meu inversor de frequência para operar em níveis de frequência diferentes. Eu poderia, através das saídas digitais do meu CLP, fazer essa interligação à entrada digital do meu inversor e conseguir aí fazer a configuração de níveis de velocidade diferentes. Posso fazer também a parada e o avanço da software start, operando a interligação das saídas digitais do meu CLP à entrada digital da minha software start, dentre outros componentes aí. Bacana? Os módulos de saídas digitais, os mais comumente utilizados aí são as saídas a relé, que geralmente operam em níveis de corrente relativamente baixos. Geralmente essas saídas aqui são operadas em um contato ciclo do relé que suporta aí uma corrente de 2 amperes. Então, o que seria interessante aqui a ser feito? Utilizar o chaveamento de uma bobina de um contator ou de um outro relé auxiliar para fazer a energização de uma carga cuja corrente potência seja mais elevada. Então, é interessante fazer essa interligação diretamente à saída relé, pelo fato de poder danificar essa saída. Bacana? Ou então ela pode ser também o quê? Transistorizada, geralmente 24 volts. Então, ela fornece aqui 24 volts na saída e a corrente geralmente também é bem baixinha. Então, adota-se o mesmo procedimento, fazer o chaveamento aí de um relé, cuja bobina seja de 24 volts, e utilizar os contatos principais desse relé ou desse contator para fazer o chaveamento da nossa carga. Bacana? Além de entradas e saídas digitais, a gente também tem as entradas e saídas analógicas. As duas primeiras que a gente comentou, ela varia somente no estado de 0 ou 1. Essa entrada analógica, ela varia já numa faixa analógica, como o próprio nome diz, né? Então, eu consigo aí fazer a manipulação de valores analógicos, seja eles de tensão ou de corrente elétrica. As faixas mais utilizadas aí, quais seriam? Em nível de tensão, a gente tem a variação aí de 0 a 10 volts, de 1 a 5 volts, de menos 10 a 10 volts, de 0 a 5, de menos 5 a mais 5. Aí eu faço uma pergunta para vocês aqui, ó. Alguém saberia me responder por que a minha faixa, tem um motivo para isso daí, hein? Ela não começa em 0, começa em 1? Alguém sabe me responder? O porquê de não começar em 0 e começar em 1 volts aqui? Quem se habilita aí do pessoal que está na sala? O Lucas, o Eduardo, o Rodrigo, o Marconi. Em 0 estaria sem sinal, mas tem um motivo específico aí. Por quê? Quem se habilita a responder aí para a gente? Não precisa ficar com vergonha não, viu, gente? Pode falar. No caso em específico, esse valor aqui, ó, em 1, chama-se zero vivo. O que seria isso? Um valor acima de 0.
Para que eu tenho essa indicação do zero vivo aqui? Vamos supor que um cabo de um transmissor que está sendo interligado a essa entrada analógica, ele se rompa, beleza? Então, esse transmissor com zero de sinal, zero, por exemplo, um transmissor de pressão, com zero de pressão, ele estaria fornecendo para a entrada analógica o quê? 1 volt de tensão, certo? Se esse cabo se rompe, o que vai fornecer para a entrada analógica? Vai fornecer 1 volt de tensão? Não, o cabo está rompido, vai fornecer o quê? 0 volts de tensão. Então, com isso daí, ele consegue criar o quê? Um diagnóstico de falha. Opa, a entrada está sendo operada em 0, então tem alguma coisa errada aí no meu sistema. Bacana? Então, por esse motivo que a gente tem, geralmente, a utilização do sinal de tensão ou de corrente acima do valor de 0. A mesma coisa acontece aqui, ó. Por exemplo, posso ter uma entrada sendo operada em 0 a 20 mA, valor agora de corrente, ou então de 4 a 20 mA, que é a mesma coisa aqui, ó. Não começa em 0, começa em 4, no mesmo sistema de aplicação. Se porventura um cabo se rompa, o sinal que vai ser fornecido para a entrada analógica vai ser 0. Então, com isso daí, eu consigo fazer a identificação de alguma falha, seja ela no transmissor ou seja ela aí no cabeamento que está fazendo a troca de informações entre o transmissor e a entrada analógica do meu CLP. Bacana? Alguns exemplos de interligação elétrica aí às entradas analógicas. O que eu posso interligar? Transdutores de pressão, transdutores de deslocamento linear e rotativo, termopares, PT100s, que são cartões aí específicos para esse tipo de aplicação. Bacana? O módulo de entrada analógica, ele geralmente é operado em cima de um conversor chamado de analógico digital, que a gente vai ver na próxima disciplina de processamento de sinais. O que esse conversor ele faz? Ele pega aí um valor, seja ele de tensão ou de corrente, e converte esse valor analógico em um sinal digital, por exemplo, binário, em 0 e 1. Então, por exemplo, sei lá, 4 volts. Na conversão, ele poderia ficar 1100, por exemplo, para essa conversão de informação. Então, ele faz a conversão de um sinal que está variando um valor de tensão para algum valor correspondente, seja ele binário ou hexadecimal. Bacana? E esse valor é encaminhado aí para a minha CPU para ter o processamento dessa informação que pode estar sendo enviada aí para um transmissor ou alguma coisa do tipo. Já o módulo de saída analógica, ele também pode ser operado tanto na faixa de tensão, como também em faixas de corrente. Saídas aí que variam de 0 a 10 volts, de 1 a 5 volts, de menos 10 a mais 10 volts, de 0 a 5 volts, e menos 5 a 5 volts também. Ou também saídas que operam aí de 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA, sendo esses dois sinais valores de corrente. Bacana? São utilizados aí para interligação às saídas analógicas do meu CLP. Quais tipos de dispositivos? Uma válvula proporcional, um servomotor, posicionadores de eletroválvulas que fazem variação analógica, algum driver para o motor de corrente contínua, um inversor de frequência. Eu posso fazer o quê? A interligação da saída analógica do meu CLP à entrada analógica do meu inversor de frequência. Então, basta fazer a configuração lá da mudança de referência, né, do meu inversor, para ser operado através da entrada analógica, e a saída analógica do PLC faz a operação do nível de velocidade que eu quero que o meu inversor opere, a partir do quê? Da variação, seja do sinal de tensão ou de corrente que é aplicado a essa entrada aí. Bacana? Então, entre outros dispositivos aí também que a gente pode empregar nessa interligação. Respondendo uma dúvida aqui do Lucas. Esse cristal piezoeletrônico, Lucas, ele é o seguinte: quando você aplica uma certa pressão nesse sensor, ele faz uma variação pequena, é como se ele fosse aplicado numa vibração, ele faz uma variação pequena de uma tensão. Então, eu consigo, através de um circuito auxiliar, fazer a captação dessa variação
e faz a transmissão em cima de um sinal padrão, seja ele de tensão ou de corrente. Bacana? Então ele opera em cima disso daí. Geralmente ele é chamado de transdutor porque ele faz o quê? Ele faz a conversão de um sinal Y para um sinal padrão. No caso específico aqui do nosso controlador, ele pode ser um controlador compacto ou modular. O que seria a diferença entre um controlador compacto e modular? A capacidade de processamento influencia, a quantidade de cartões de expansão que eu consigo nesse CLP compacto aqui é muito menor se comparado ao CLP modular. Só para vocês terem uma ideia aqui, por exemplo, tem um PLC da Siemens, que ele se chama Logo. Eu vou até mostrar uma aplicação no final da nossa aula com ele. Ele consegue, por exemplo, ter expansão de 2 ou 3 cartões, seja ele de entrada e saída digital ou entrada e saída analógica. E geralmente ele é limitado mesmo para pequenas aplicações. Por exemplo, uma máquina que tem a necessidade de ter um acionamento de poucas entradas e poucas saídas digitais, ele é o ideal. Mas se eu tenho um processo complexo, ele já não se torna interessante a utilização dele. Então eu teria que ter uma estação modular. Eu consigo ter expansões de vários cartões para poder atender bem essa aplicação. Bacana? Eu vou só voltar aqui, que eu vou mostrar para vocês um videozinho que eu preparei, que fala justamente um pouco sobre cada um desses cartões aqui, só que de forma física, numa maleta didática que a gente tem lá no CETEL. Eu vou rodar o videozinho aqui só para vocês poderem ver. Bacana? Pessoal, eu vou demonstrar para vocês um kit didático contendo um PLC da Siemens, o S7200. Nesse kit didático nós temos a presença aqui de um rack, de um CLP, no caso específico o S7200, onde a gente tem a presença de diversos cartões. O primeiro cartão é uma fonte de alimentação bivolt, certo? Com saída de 24 volts e corrente de 1,3 amperes. Essa fonte aqui ela é responsável por fazer a alimentação de todos os demais cartões ou módulos do meu CLP. Bacana? Lembrando que a alimentação que essa fonte fornece aos demais cartões é feita via barramento. Então observe aqui que eu tenho a interligação de um cartão ou de um módulo ao outro através desse barramento aqui, onde eu tenho tanto a troca de informações entre os cartões, como também a alimentação dos mesmos. Bacana? O primeiro módulo após a nossa fonte de alimentação é um módulo CPU, onde a gente tem aqui a presença de integração de um cartão de entrada e saída digital, 24 volts transistorizados. Temos a presença também da conexão da interface de comunicação entre a minha CPU e o meu PC, que nesse caso específico é feito via interface PPI, que é uma interface de conexão serial, onde eu faço a conexão de um dos terminais ao meu computador e via o programa ou software do fabricante eu consigo fazer o quê? A troca de informação entre computador e CPU. Que troca de informação poderia ser essa? O download do programa que eu desenvolvi para a minha CPU e consigo também fazer um monitoramento dessas informações. O que está acontecendo internamente com o programa que eu fiz o download para a minha CPU e eu consigo também fazer o quê? Forçar entradas e saídas e fazer leituras de valores atuais dessas entradas e saídas através dessa interface de comunicação aqui, que no caso é o PPI. Existem outras interfaces também, por exemplo, uma estação um pouco mais avançada do que essa do S7200, que é o S7300, eu utilizo já o MPI e outros tipos de protocolos de rede para fazer essa troca de informação, por exemplo, a rede Ethernet. Bacana? Temos aqui nessa CPU também a presença dos status de operação da minha CPU, que seria o modo RAM e o modo stop. No caso aqui do RAM, a gente tem a possibilidade de ter o programa do usuário alocado na CPU e o mesmo já se encontra o quê? Sendo executado. E aqui na posição do stop a gente pode ter a presença do programa do usuário alocado na CPU, porém ele não está sendo processado. Beleza? Então eu preciso de fazer essa troca aí para me ter a operacionalidade do meu programa contido na minha CPU.
O próximo cartão é um cartão de entrada e saída a relé, é o EM223. Esse módulo ele possui 8 entradas e 8 saídas a relé, onde eu consigo fazer aí um chaveamento de uma carga de até 2 amperes, utilizando os contatos de saída do meu módulo a relé. O próximo cartão é um cartão de entrada e saída analógica, é o EM235. Esse módulo aqui ele possui 4 entradas analógicas e uma saída analógica, beleza? Lembrando que essa saída analógica ela opera no sinal de corrente de 4 a 20 mA, tanto as entradas como também as saídas do meu módulo. O próximo cartão é um módulo de comunicação via rede Profibus. Eu posso utilizar o mesmo para fazer a troca de informações entre a minha CPU e um inversor de frequência ou uma software starter que faz a comunicação via esse tipo de rede. É uma rede muito utilizada na indústria, né? E a gente tem a presença desse cartão aí para poder fazer essa troca de informação. Um outro equipamento que é presente nesse kit de CLP é esse dispositivo aqui, que é uma IHM. Ela é uma interface homem-máquina, onde me dá a possibilidade aí de fazer via operação local o acionamento direto do meu CLP em cima de um desenvolvimento de um programa que eu faço em específico para esse dispositivo aqui. Então eles têm a comunicação entre a IHM e o CLP e eu consigo fazer alguns acionamentos devido a esse programa que eu desenvolvi em cima da minha estação. Bacana? Então seria isso aí, galera. Eu tenho a possibilidade de fazer os acionamentos das entradas e saídas de simulação através dessas chaves aqui, no caso das entradas digitais da minha CPU. Tenho a possibilidade de interligação das entradas analógicas do meu módulo analógico através desses pontos aqui. Tenho a operacionalidade do acionamento das saídas digitais da minha CPU através dessas conexões e da saída a relé do meu cartão de entrada e saída a relé através desses pontos aqui. A saída analógica é interligada aqui e eu consigo fazer a simulação sobre os valores analógicos das entradas através do ajuste desses dois potenciômetros aqui. Ó. Então, eu vario o nível de tensão, no caso aqui do voltímetro, sobre a entrada analógica e ela faz essa variação sobre o meu cartão do PLC. Bacana? Então, a gente tem aqui uma coisa bem didática mesmo para o aluno poder desenvolver aí a parte da programação de CLPs. Só fazendo uma rápida correção aqui, a fonte do nosso CLP do E7200, ela não faz a alimentação dos módulos, seja de entrada ou saída a relé, ou o módulo de entrada e saída analógica via barramento. Ele possui uma alimentação específica em cima de cada cartão sobre o L+, e o M. O L+ é o positivo da fonte e o M o negativo da fonte. Bacana? Existem outras estações, principalmente da Siemens, que é o E7400. Então ele possui um rack, como se fosse um tabuleiro, certo? Onde eu vou fazendo um encaixe de todos os módulos nesse rack. E esse rack em específico, ele faz realmente o quê? Tanto a alimentação de todos os cartões, como também a troca de informações entre um cartão e outro. Bacana? E o último módulo que eu falei para vocês também, que é o de comunicação via rede Profibus, ele pode ser utilizado como remota, que é muito falado aí, tem uma remota lá do meu CLP. O que seria isso? Eu consigo, através da rede Profibus DP, fazer a comunicação da minha CPU com uma outra CPU alocada num outro rack. Então, através dessa rede, eu consigo fazer também a troca de informações entre 2 ou mais CLPs. Bacana? Então, vamos avançar mais um pouquinho aqui. Como que funciona a estrutura do ciclo de trabalho de um PLC, de qualquer PLC? É dessa forma aqui, ó, ele executa primeiro um procedimento de inicialização, então ele faz um teste lá de operacionalidade sobre as entradas e saídas digitais ou entradas e saídas analógicas do meu CLP, e depois ele começa a fazer uma varredura contínua sobre o sistema do PLC. De que forma? Ele verifica os estados das entradas, vamos supor entradas digitais, certo?
e ele transfere para a memória imagem das entradas essa informação. O sistema, a entrada digital 1, ela está em nível lógico alto ou nível lógico baixo nesse exato momento? Ele vai falar assim, está em nível lógico baixo. Então, ele armazena essa informação que a entrada 1 se encontra em quê? Em nível lógico baixo. O próximo passo que ele faz, ele compara as informações lidas nas entradas com o programa do usuário. Então, ele fala lá, se a entrada 1 estiver em nível lógico baixo, não executa nada na programação, continua o ciclo. Então, se não executa nada, ele não vai atualizar nada nas saídas digitais do meu CLP. E ele continua fazendo esse ciclo constante até que haja o quê? Uma mudança no estado lógico de uma entrada. Então, por exemplo, a entrada 1, ela foi para nível lógico alto, no momento que ele atualizar a memória imagem dessa entrada e verificar que no programa do usuário, se a entrada 1 estiver em nível lógico alto, ele tem que atuar, por exemplo, a primeira saída digital da CPU, ele vai ter a mudança aqui do estado lógico sobre as saídas. Bacana? Esse ciclo aqui de operação, ele recebe um nome, ele tem um nome de ciclo de scan, que dá essa operacionalidade aí. Leitura das entradas, atualização da memória imagem das entradas, comparação com o programa do usuário, atualização da memória imagem das saídas e acionamento das saídas. Bacana? Em resumo, como que esse sistema se opera aqui? Ó? O controlador, ele faz a leitura de alguma informação do processo através, por exemplo, de um sensor. Ele faz a comparação dessa informação fornecida pelo sensor em cima da lógica de programação desenvolvida para ele e atua sobre algum elemento atuador, seja uma válvula, um inversor de frequência, alguma coisa do tipo. Esse atuador gera uma modificação no processo, cuja essa modificação do processo ela é medida continuamente e fica nesse loop aqui infinito. Bacana? Só dá só uma olhadinha aqui na dúvida do Diego, meu xará. Isso daí, o Diego, é bem complicado em questão de manutenção, dependendo da empresa. Muitas das vezes ela é bem limitado o acesso dessa programação, mas poderia ser feito aí. Geralmente existe um backup do programa, né? Não tendo a necessidade de fazer o upload desse programa para alguma estação de programação, e basta fazer realmente a substituição desse programa para a nova CPU e alocar a mesma no local da outra danificada. Então eu consigo fazer esse tipo de manutenção sim, só que isso daí é bem limitado nas empresas, são poucos funcionários que têm acesso aí a esse nível de manutenção. Mas existe a possibilidade, assim, tendo backup, faz substituição do programa e coloca o negócio para rodar novamente. Só que, só em questão de conhecimento para vocês, eu não sei se vocês têm uma noção assim, em questão de valor, mas existe, por exemplo, CPU. Uma CPU foi danificada. Se ela for uma CPU, por exemplo, do S7400, que é um PLC de grande porte da Siemens, tem CPU aí que custa 35 mil, 25 mil, então são módulos com custo relativamente bem elevados. Um módulo pequenininho, mas que tem uma operacionalidade muito grande sobre todos os cartões do meu rack do PLC. Tem entradas e saídas digitais aí, ou entradas e saídas analógicas que custam 10 mil reais, 15 mil reais um cartão. Então, se um cartão desse danifica, o custo gerado para a empresa é relativamente alto, né? Então, tem que tomar todo um cuidado aí, voltado à parte de proteção, de isolamento entre os meus elementos de campo e o meu cartão para não ter essa danificação. Falando agora um pouquinho aqui sobre as linguagens de programação. As linguagens de programação, a gente tem uma norma que rege os tipos de protocolo de linguagem, que é a IEC 61131. Eu acredito que na biblioteca do CETEL, eu não sei do Evaldo Lodge se vocês têm, no CETEL tinha essa norma lá. Então, quem quiser dar uma olhadinha nela, procurar aí uma lá depois e ver com ela se ainda tem a norma disponibilizada para vocês, bacana? Então, a gente tem aí a linguagem estruturada em texto, que pode ser a lista de instruções ou o texto estruturado, que é uma linguagem aí desenvolvida a partir de comandos criados em texto, bacana? E eu tenho aqui algumas linguagens gráficas também.
que pode ser a linguagem ladder, que é uma linguagem aí que a gente fala que ela se assimila ao comando elétrico. Geralmente utiliza-se contatos, normalmente abertos, normalmente fechados, simbologias de bobina. Os diagramas de blocos de função, o que seria isso daqui? É uma coisa que a gente pode comparar aí a parte da eletrônica digital, uma lógica AND, uma lógica OR, uma XOR, uma XNOR. Então, são blocos feitos através de lógicas digitais. E o diagrama de funcionamento sequencial, ele tem uma linguagem chamada Graph-Set, que é uma linguagem como se fosse um fluxograma de um processo. Então, tem que ir atendendo às condições para que o meu programa seja executado como se fosse um fluxograma. Bacana? Então, esses daí são alguns tipos de linguagens que são utilizados na indústria. O mais aplicado aí de forma geral e de forma didática é a linguagem ladder, beleza? Devido aí à facilidade de assimilação com o comando elétrico. A linguagem ladder, ela tem alguns símbolos específicos aqui que se assimilam bastante à parte do comando. Ó. Por exemplo, no comando elétrico, a gente tem a indicação do contato normalmente aberto sendo executado dessas três formas aqui. Ó. Contato aberto, físico. E do contato NF, que seria o contato fechado, pode ser representado dessa forma e dessa forma, fisicamente. Já o contato lógico, que é o contato utilizado na minha lógica de programação, se ele for fechado, eu posso representar ele dessas três formas aqui, dependendo do fabricante. Pode ser dessa forma, dessa ou dessa outra aqui. E se o contato lógico for normalmente aberto, posso fazer também essas três representações aqui. Tranquilo? E da saída, que seria, por exemplo, comparando ao comando elétrico, a bobina de um contator. Posso ter essa bobina simples aqui, de formas diferentes aqui, dependendo do fabricante do meu CLP. Bacana, existem bobinas aí de 7 reset, de 7 prioritário, de reset prioritário, existem diversos tipos de bobina, mas essa daqui, no exemplo demonstrado, se chama-se bobina simples. Que eu preciso de ter o quê? Manter o nível lógico ao endereço alocado a essa bobina em nível lógico alto, para ela ter o quê? O acionamento. Então, aqui tem um exemplo de um comando. No caso aqui, a gente tem um comando em lógica ladder de uma partida direta, onde eu fiz uma pequena representação para a gente poder entender um pouquinho melhor de como que funciona esse comando lógico, beleza? Então, vamos supor que essas duas partes aqui, ó, seja o barramento de alimentação do meu circuito lógico, beleza? Aqui é só operação lógica, não existe eletricidade envolvida nesse sistema aqui não, viu, galera? Então, eu tenho aqui um ponto positivo e um outro polo negativo, cujo eu tenho que fazer a alimentação lógica desse circuito. Então, para me ter a ativação dessa bobina simples aqui, ó, eu preciso que a informação desse barramento aqui chegue até a minha bobina. Bacana? De que forma que eu tenho a operação aqui? Ó, através do contato NA, que esse contato aqui está fazendo na nossa partida direta lógica de função de liga. Então, pressionando esse contato aqui, ó, você faz a simulação dele aqui, o contato lógico vai se fechar, tendo a ativação da entrada vinculada a ele, e eu vou ter o quê? A passagem do sinal lógico, ou seja, de uma corrente fictícia, até a minha bobina. Então, o endereço que foi alocado nessa bobina, ele vai a nível lógico alto, tendo aqui, então, o acionamento de uma saída física ou de uma memória interna do meu PLC. Bacana? Geralmente, adota-se colocar aqui um contato de selo, né, para esse tipo de bobina, porque se, porventura, eu retire o acionamento da entrada digital que está fazendo a operação sobre esse contato lógico aqui, ó, a minha bobina simples, ela vai o quê? A nível lógico baixo, porque ela necessita necessariamente manter esse nível lógico alto nela para que haja o quê? O seu acionamento. Então, geralmente a gente coloca aqui um contato de selo, né? Lógico, paralelo ao contato de liga, para fazer o quê? O selo da minha bobina simples na minha lógica em ladder. Então, vou só simular aqui rapidamente o funcionamento. Pressionei o contato de liga, o contato normalmente aberto se fecha, dando a possibilidade do sinal lógico até a minha bobina. A saída foi ativa, esse contato aqui, ó, ele é vinculado a essa bobina, então geralmente recebe-se o mesmo endereçamento.
cujo esse contato aqui ele vai e faz o quê? Ele se fecha a partir do acionamento de quem? Da minha bobina, beleza? Então, mesmo que eu retire aqui o acionamento sobre o contato NA que está fazendo a função de liga, o sinal sobre a minha bobina permanece em nível lógico alto, graças ao quê? Ao contato de silo alocado no mesmo. Tranquilo? Então, volta a afirmar aqui, ó, esse contato tem que necessariamente ser vinculado a quem? Ao endereço alocado na bobina. Eu vou até escrever isso daqui para não causar confusão para o pessoal que assistir a aula posteriormente aí. Então, o contato vinculado do endereçamento lógico à minha bobina tem que estar diretamente ligado a quem? Ao contato lógico que faz a função de selo aqui na minha lógica em ladder, beleza? Então, vamos supor aqui que eu utilizo o endereço da primeira saída digital da minha CPU, vamos supor do E7200, que foi o módulo que eu demonstrei para vocês. Então, a saída Q0.0. Então, se aqui eu tenho Q0.0, para me ter o contato lógico de silo da saída Q0.0, necessariamente sobre esse contato lógico, eu tenho que descrever também o quê? Q0.0, beleza? Eu tenho que vincular que esse endereço alocado na bobina aqui, ó, é o mesmo endereço alocado no contato de selo da minha lógica em ladder. Tranquilo? E para me desligar esse negócio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o acionamento da entrada vinculada a esse contato normalmente fechado para que haja a mudança do estado lógico de fechado para aberto, interrompendo o quê? O sinal lógico até a minha bobina. Então, no momento que eu fizer o acionamento da minha entrada vinculada a esse sistema, o que vai acontecer aqui? Ó? De fechado, ele vai passar a ser aberto. Se ele passa a ser aberto, o sinal lógico aqui da corrente fictícia que a gente adotou, ele vai ser o quê? Interrompido. Se o sinal lógico é interrompido, a bobina que estava em nível lógico alto volta ao estado inicial, que seria o quê? Nível lógico baixo, ou seja, ela está inativa. Se ela está inativa, o endereço lógico vinculado a ela, que fazia a função de selo, se encontrando como contato lógico normalmente fechado, volta a ser o quê? A situação inicial, que é contato lógico normalmente aberto, nos dando aí a possibilidade de iniciar novamente o quê? O ciclo de operação da nossa partida direta, pressionando novamente o contato vinculado aqui a essa entrada. Bacana? Então, isso daqui seria a representação aí da lógica em ladder de um comando elétrico de uma partida direta. Bacana? Alguma dúvida aí, galera, sobre esse sistema aqui que foi montado, que eu estou demonstrando para vocês? Se caso vier alguma dúvida aí, vocês podem me perguntar, viu? Não precisa ficar com vergonha, não. Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Aqui a gente já tem uma outra lógica que utiliza-se também não somente endereços de saída ou de entrada, e adota aqui a utilização de memórias auxiliares. Para que serve essa memória? Vamos entender aqui. Quando eu estou desenvolvendo a minha programação, pode haver a necessidade de criar apenas um intertravamento lógico, assim como ele é feito no comando elétrico, eu consigo fazer também através da minha programação em ladder. Então, esse intertravamento lógico, para que não haja atuação física de saída do meu CLP, eu posso fazer o quê? A utilização de memórias internas do meu PLC. Então, no caso aqui, por exemplo, a memória M1, ó, ela não aciona diretamente nenhuma saída física. Ela só tem o acionamento de uma memória interna do PLC. Então, eu posso utilizar ela para fazer o quê? Esse intertravamento lógico. Agora, se eu desejo fazer o acionamento físico de uma saída, seja ela transistorizada 24 volts ou a relé, eu preciso de vincular a ela o quê? O endereço físico de uma saída. Então, aqui, o Q1 é o endereço físico da primeira saída e o Q2 é o endereço físico da segunda saída digital. Só que o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um intertravamento lógico a partir do acionamento da memória M1. Então, vamos analisar esse programa aqui, como que ele se encontra em situação inicial. Em situação inicial, eu tenho aqui, ó, nenhuma das duas entradas acionadas, nem a entrada I1, nem a entrada I2, que são entradas físicas aí, digitais do meu CLP.
Então, consequentemente, a minha memória M1, ela vai estar o quê? Ativa ou inativa? Quem me responde? Quem pode responder aí pra gente? Em situação inicial aqui, ó, não tendo um acionamento nem de 1, nem de 2, a memória M1 ela vai estar o quê? Em nível lógico alto ou nível lógico baixo? Eduardo, Marcônio, Lucas, quem pode responder pra gente aí? Analisando essa linha aqui, ó. Não tendo um acionamento nem da entrada 1, nem da entrada 2, a memória aqui vai estar em nível lógico alto ou baixo? Vai estar em nível lógico baixo, porque eu não tenho a passagem do sinal lógico nem através de nenhuma das duas entradas aqui, ó, do meu PLC. Mas devido à alocação aqui, ó, de dois contatos lógicos normalmente fechados, em situação inicial, a gente tem o quê? A passagem do sinal lógico até a bobina simples que está sendo vinculada à saída física Q2. Então, a saída física Q2, que seria a segunda saída digital, ela vai estar o quê? Ativa, ou seja, em nível lógico alto, se nada estiver acionado das entradas digitais, ou seja, não tiver acionamento nem de 1, nem de I2. Então, em situação inicial, como o contato da memória M1 e da saída Q1 se encontram fechados, haverá o acionamento aí da minha saída Q2, beleza? Então vamos fazer por parte aqui para não ficar confuso. Eu vou fazer o acionamento agora apenas da entrada I2, que seria a segunda entrada digital do meu CLP. Fazendo o acionamento da entrada digital, o contato lógico aqui vai fazer o quê? Ele vai se fechar, ou seja, vai para nível lógico alto. Se eu tenho nível lógico alto na entrada I2, o que acontece aqui, ó? Tenho a energização lógica da bobina simples, alocada aqui a saída Q1, que seria a primeira saída digital do meu módulo, e tendo o acionamento dessa primeira saída digital aqui, observa aqui que eu tenho um intertravamento lógico, sendo esse intertravamento lógico vinculado aqui à segunda saída. Se Q1 estiver ativa, ou seja, em nível lógico alto, esse contato lógico, olha que interessante, de fechado, ele vai passar a ser o quê? Aberto. Sempre há mudança do estado lógico. Então, olha que interessante, ó. Ativando a saída Q1, mesmo o contato já estando no nosso entendimento sendo fechado, ele vai fazer o quê? A alteração do estado lógico, ou seja, a inversão do estado lógico. De fechado, ele vai passar a ser o quê? Normalmente aberto. Tendo aí, ó, o impedimento do funcionamento da saída aqui, Q2. Então, com o acionamento de Q1, Q2 fica o quê? Inoperante. Ela fica em nível lógico baixo. Tranquilo? E a memória M1? Acontece alguma coisa com ela? Não acontece nada com ela. Por quê? Para ter o acionamento da memória M1, eu preciso necessariamente ter o quê? O acionamento da entrada I1 e I2 simultaneamente. Tranquilo? Então vamos agora fazer a operação aqui da entrada I1, para a gente ver o que acontece. Ó. Então, acionando fisicamente o contato interligado da entrada I1, o contato lógico normalmente aberto passa a ser normalmente fechado, dando a possibilidade da passagem do sinal lógico até o quê? A minha memória. Então, se eu tenho ativação da memória aqui, o que essa memória faz? Tendo as duas entradas digitais acionadas. Ela vai fazer a abertura desse contato lógico aqui, ó. Então, o contato de M1 lógico fechado vai passar a ser o quê? Aberto por qual motivo? A memória M1 foi para nível lógico alto. Então, se foi para nível lógico alto, mesmo que eu tenha um contato lógico fechado, ele passa a ser aberto. E se eu tivesse um contato lógico aqui normalmente aberto de M1? Ele passaria a ser o quê? Fechado a partir do acionamento da memória. Então, esse contato aqui, ele se abre, e esse contato aqui, também vinculado ao endereço de M1, se abre. Dando aqui o bloqueio lógico de quem? Do acionamento, tanto da saída Q1, como também da saída
Q2. Então aqui como se fosse essa memória que a gente pode falar que ela fosse o acionamento de uma emergência, né? Tendo um acionamento das duas entradas, a memória M1 ela é acionada e deixa inoperante as duas saídas a relé, tanto a saída Q1 como a saída Q2. Bacana? Então, tirando aqui o acionamento de qualquer uma das duas entradas, o que vai acontecer? A minha memória M1 ela vai ficar inoperante, certo? Se ela fica inoperante, o que acontece com esse contato lógico aqui? Ele volta à última condição, que no nosso caso seria o quê? Normalmente fechado. Bacana? Então aqui, ó, se a mudança do estado lógico sobre a memória e o contato vinculado a ela é um contato lógico normalmente fechado, ele volta a ser fechado após o quê? A desinicialização lógica da minha memória ou da minha saída. Então, os contatos que haviam se abertos voltam a ser o quê? Fechados, dando a condição aqui para o acionamento do meu circuito, beleza? Então, nessa condição aqui, eu vou ter o quê? Com o acionamento apenas da entrada I2, a possibilidade do acionamento da saída Q1. Se eu retirar o acionamento de I2, da entrada digital I2, o que vai acontecer aqui? Ó? O contato lógico vai se abrir, voltando à condição anterior, que era normalmente aberta, certo? E observe aqui, ó, não tendo o acionamento da saída Q1, ou seja, a saída Q1, houve a comutação de nível lógico alto para nível lógico baixo, o que ela faz com esse contato? O que o meu programa, sendo executado pela minha CPU, faz? Com esse contato lógico que ele havia aberto o contato lógico, ele vai voltar ao estado anterior, que seria o quê? Fechado. Então, se ele volta ao estado anterior, que seria fechado, me dá a possibilidade aqui de ter o quê? O acionamento novamente da saída Q2. Bacana? Então, isso daí seria uma análise que poderíamos fazer em cima de uma lógica de programação. Então, para quem está iniciando aí, o que eu aconselho a fazer? Pegar alguns programas aí na internet que são disponibilizados e tentar fazer a leitura em cima da atuação das entradas, das memórias e das saídas, do que está acontecendo nesse programa. Bacana? Que aí vocês vão criando algumas ideias, até mesmo de recursos, para desenvolver novas programações. Então, nessa disciplina que eu falei para vocês, sistemas lógicos programados, que a gente vai ter mais à frente no nosso curso, é bom vocês já irem familiarizando com esses tipos de programação, para a gente poder desenvolver práticas mais elaboradas nas aulas presenciais. Tranquilo? Deu para entender aqui, de forma geral, o acionamento lógico dessa linguagem lá daqui desse sistema, galera? Dá para a gente avançar mais um pouquinho, hein? Então, beleza. O endereçamento aí, como que ele é feito? O endereçamento, geralmente, ele é padronizado. Só que algumas empresas, dependendo do fabricante, adota uma nomenclatura para o endereçamento de entradas, saídas ou memória de forma específica. Eu só estou demonstrando para vocês, para vocês terem uma ideia de como que é feito esse endereçamento. Então, por exemplo, se for endereçamento para entrada, geralmente utiliza a letra I. Então, endereços vinculados à entrada, seja elas digitais ou analógicas, utiliza-se a letra I. Se for endereçamento para saída, utiliza-se a letra Q. E se for endereçamento para memórias, utiliza-se geralmente a letra M e outras letras também, que tem outros tipos de memória. Bacana? Então, o fabricante Siemens, por exemplo, a gente tem aqui endereçamentos para entradas digitais. O I, o 0.0. Então, aqui eu tenho o endereçamento tanto do byte dessa entrada, como do bit de acionamento de cada entrada. Então, por exemplo, posso ter lá 8 entradas digitais, então vai ser variado do I0.0 até o I0.7. Tenho 8 porque começa do quê? De 0 e termina em 7. Bacana, o 0 entra nessa contagem aí. Como posso fazer a utilização também, tendo um outro módulo do próximo byte, que seria, por exemplo, um módulo de entrada de um cartão de entrada e saída relé. Então, eu teria que utilizar o I1.0. Por quê?
o byte 0 já foi utilizado na minha entrada digital da CPU. Então, o próximo byte que poderia ser utilizado para o próximo módulo deveria ser o subsequente, que no nosso caso seria o byte 1, tranquilo? E assim sucessivamente, de acordo com a quantidade de entradas que eu tenho aí no meu sistema. Para saídas, adota-se a mesma coisa. A letra Q, no caso do Siemens, 0, que seria a indicação do byte para essa saída, do bit 0. Então, seria a primeira saída do byte 0. Segunda saída do byte 0, terceira saída do byte 0, até o quê? A oitava saída do byte 0, que seria a minha oitava saída digital, se caso existir, do meu módulo do PLC, para o caso do fabricante Siemens aqui. Ó. Já o Altos, por exemplo, como que ele faz a indicação aqui do endereçamento de entrada? Ele já coloca uma indicação de percentual e o byte da entrada e o bit de acionamento dessa entrada. Então, modificou aqui do fabricante Siemens para o fabricante Altos o endereçamento da entrada, fazendo a alocação aqui do quê? Desse símbolo de percentual. Bacana? Então, a única coisa que modifica mesmo em questão da programação de um fabricante para outro é o quê? A configuração do hardware, que muda um pouquinho a forma estrutural assim, que seria a configuração inicial dos cartões, antes de desenvolver a programação, e os tipos de endereçamentos aqui, ó, sejam eles para entradas, saídas ou para memórias. Aí tem uma pequena modificação de um fabricante para outro da nomenclatura a ser utilizada. No caso do Allen Bradley aqui, ó, como que é feito o endereçamento da entrada? A letra I, 2.0, para fazer a separação do byte e do bit da entrada, ele faz o quê? A alocação de uma barra. Então, I 2.0 barra 0, que quer dizer o quê? A primeira entrada do byte 0. E assim subsequente. A mesma coisa ele faz com a saída. Né? O, no caso aqui ele utiliza o endereço como sendo letra O 2.0 barra 0. Então, a primeira saída do byte 0. E assim sucessivamente. Até quantas saídas existirem nesse cartão de saída digital ou analógica. Bacana? Algumas linguagens de lógicas básicas que são utilizadas aí na parte da programação em ladder. A primeira seria a função da lógica NOT, né? O que seria isso aí? É uma função inversora. Se eu tenho 0 na entrada, eu vou ter o quê? 1 na saída. Se eu tenho 1 na entrada, eu vou ter o quê? 0 na saída. Então, é uma função de inversão. No nosso caso, na lógica ladder, como que ficaria isso daí? Se eu tenho nível lógico 0 na entrada, observa que vamos fazer a alocação de um contato físico para a gente poder entender um pouquinho melhor. Então, eu tenho aqui um contato físico de uma botoeira, certo? Normalmente aberto. E esse contato físico dessa botoeira normalmente aberta, eu estou utilizando o positivo da fonte para acionar a entrada digital I1, que seria a primeira entrada desse cartão. Lembrando que se eu tenho o chaveamento do positivo da fonte à entrada digital, ela é uma entrada o quê? PNP ou NPN? Quem poderia me responder aí? Se eu faço o chaveamento do positivo da fonte à entrada digital, é uma entrada PNP. Certinho, ô Marconi. A resposta está correta. Então, aqui, ó, observando o estado lógico em cima do ciclo de scan que o meu CLP executa. Em situação inicial, eu tenho qual nível lógico a entrada digital I1? Nível lógico alto ou baixo? Considerando que o contato físico se encontra o quê? Normalmente aberto. Eu vou ter em situação inicial nível lógico o quê? Baixo, ou seja, 0 na entrada, certo? Se eu tenho 0 na entrada, como é que funciona a minha lógica NOT aqui? Se eu tenho 0 na entrada lógica,
o meu contato fechado lógico continua o quê? Fechado. Se ele continua fechado, eu tenho a possibilidade da passagem do sinal lógico até quem? A saída Q1, atendendo a condição aqui da lógica NOT. Ó. 0 na entrada permite o quê? A inversão do estado lógico para 1. Ou seja, a minha bobina aqui nessa situação ela se encontra o quê? Ativa. Bacana? E se eu fizer o acionamento aqui, ó, do contato dessa botoeira, ou seja, normalmente aberto, ele passar a ser normalmente fechado. O estado lógico da entrada se modifica. Ou seja, de nível lógico baixo, ela passa a ser o quê? Nível lógico alto, ou seja, eu tenho um 1 aqui, ó, na entrada digital. O que acontece nessa situação aqui? O PLC ele vai fazer a leitura da entrada, não vai? Vai fazer a atualização da memória imagem, da informação contida nessa entrada. E vai fazer o quê? Execução do programa do usuário. Então, na memória imagem, ele vai estar constando aqui, ele está em nível lógico alto. Se ele tem um contato fechado com o endereço de 1, o que acontece com esse contato fechado do endereço de 1, sendo que eu tenho agora nível lógico alto da entrada? Quem poderia me responder aí? Esse contato aqui ele vai continuar fechado, ele vai ter inversão do estado lógico, ou seja, ele vai passar a ser um contato normalmente aberto. O que vai acontecer com esse contato aí? Inverte, o Jackson respondeu certinho. Então, se eu tenho aí, ó, nível lógico alto na entrada e um contato lógico normalmente fechado, nessa situação aqui eu tenho o quê? A inversão do estado lógico, ou seja, de fechado ele passa a ser aberto. Tranquilo? Então, aqui, ó, se eu tenho 1 na entrada, a minha saída vai para o quê? Para 0. Ou seja, se o contato lógico se encontra-se aberto aqui nesse instante, a minha saída ela vai estar ativa? Não. Ela vai estar o quê? Em 0, atendendo a condição da lógica NOT. Bacana? Tranquilo aí em questão desse entendimento aqui da lógica NOT, galera? Podemos avançar mais um pouquinho? Beleza, vamos lá. O próximo aqui seria uma lógica também básica, voltada à parte lógica, de uma lógica AND. O que seria isso daí? Na parte de pneumática a gente viu esse elemento lógico lá. Eu preciso de ter o quê? O acionamento das duas entradas para me ter o quê? A saída em nível lógico alto. Então, só se houver o acionamento simultâneo das duas entradas é que eu vou ter o quê? A saída ativa. Diferente de qualquer outra condição, observa aqui, ó, 0 e 0 vai me dar 0 na saída. O acionamento somente da segunda entrada vai me dar 0 na saída. O acionamento somente da primeira entrada vai me dar 0 na saída. Mas se caso houver o acionamento das duas entradas, eu vou ter o quê? Nível lógico na saída. Alto. Bacana? Então vamos fazer a simulação só para a gente poder ver. Ó. Se eu tiver apenas 0 e 0, a saída se encontra o quê? Em 0. 0 e 0, ou seja, contato aberto e contato aberto, saída em 0. 0 na primeira, ou seja, contato aberto na primeira, e 1 na segunda entrada, que seria o quê? A mudança do estado lógico de aberto para fechado, vai acontecer o que com a minha saída? Nada. Por quê? Eu preciso de ter a passagem do sinal lógico até a saída Q1, correto? Invertendo aqui, ó, 1 na primeira entrada, que seria a entrada I1, olha ela aqui, ó, ela está em nível lógico alto, ou seja, o contato dela sendo fechado através do acionamento da entrada I1. Vai haver alguma coisa no acionamento com a minha saída? Não, porque eu preciso ter aqui, ó, também a entrada I2 acionada para haver o acionamento de Q1, correto? Então, atendendo a última condição aqui, ó, se a entrada I1 e I2 estiverem em nível lógico alto, eu vou ter o quê? O acionamento das duas saídas, da minha saída. Caso haja a modificação de qualquer uma das duas entradas, aqui o que acontece imediatamente? O desacionamento da minha saída. Então, aqui, ó, se eu tirar o acionamento da entrada I1 ou da entrada I2, qualquer uma das duas entradas indo para nível lógico baixo, a minha saída Q1 volta a ser o quê? 0. Bacana?
Alguma dúvida sobre o acionamento dessa lógica aqui, galera? Podemos avançar? Então, vamos lá. A próxima lógica aí seria a lógica OR ou OR, que eu tenho que ter o quê? O acionamento de qualquer uma das minhas entradas me gera o quê? O acionamento da minha saída. Então, se as duas entradas estiverem em nível lógico baixo, ou seja, os contatos lógicos se encontrarem abertos, eu não tenho o quê? O acionamento da saída. Bacana? Mas se qualquer uma das duas entradas ou as duas encontrarem nível lógico alto, eu tenho o quê? O acionamento da saída. Então, se a segunda entrada digital estiver em nível lógico alto, eu tenho o quê? O acionamento lógico da minha saída Q1. Se a primeira entrada digital estiver em nível lógico alto, ou seja, a entrada I1 estiver em nível lógico alto, eu tenho o quê? O acionamento da minha saída. Ou se eu tenho a entrada I1 e I2 em nível lógico alto, eu tenho também o quê? Nível lógico alto da minha saída. Então aqui eu tenho uma condição, ou a entrada 1 ou a entrada 2 estando em nível lógico alto, haverá o acionamento da minha saída. Bacana? É como se fosse uma segunda possibilidade de acionamento, né? Se eu tivesse, por exemplo, aqui uma outra entrada digital em paralelo, aí entraria a condição, ou se a primeira, ou se a segunda, ou se a terceira forem acionadas, qualquer uma me dá a condição do quê? Do acionamento da minha saída. Bacana? Agora, se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, ó, a inversão do contato. Vamos voltar ali para complicar o negócio um pouquinho, que está muito fácil, né? Se eu modificasse isso daqui, ó, em estado lógico inicial da minha programação, se eu tivesse feito aí com dois contatos fechados, como é que ficaria, hein? Sem acionamento, a minha saída estaria o quê? Acionada diretamente, ó. Por quê? Contato lógico fechado com contato lógico fechado me dá saída acionada, que é a possibilidade do sinal. Porém, se eu fizer o acionamento de qualquer uma das duas entradas, o que acontece aqui? Eu tenho a interrupção do sinal lógico e a minha saída volta a ser o quê? Nível lógico baixo. Então, esse daqui já seria o inverso da AND, que seria a NAND, né? Seria a modificação aí da lógica. Bacana, essas portas lógicas aí, a gente vai entrar de uma forma mais aprofundada na próxima disciplina, que a gente vai ver outras portas lógicas que existem aí. Bacana? E agora aqui, para a gente ver uma aplicação prática, o que eu fiz? Eu montei aqui em cima de uma partidinha que vocês já montaram até mesmo na aula prática presencial, que seria a partida direta, certo? Só que agora, operando essa partida direta, não mais através do comando elétrico, e sim através do quê? Do PLC. Então vamos ver como é que fica esse negócio aqui na programação e na interligação elétrica com o PLC. Bacana? Então aqui a gente tem um PLC, no caso um PLC da Siemens, o logo, ele é um PLC compacto, específico aí para pequenas aplicações, certo? Onde a gente tem aí a alimentação desse PLC sendo feita através dos pontos de conexão P1 e P2, que seriam esses dois pontos aqui. A alimentação dele é feita em 24 volts CC, de corrente contínua, beleza? Então eu faço a alocação da alimentação da minha fonte nesses dois pontos. Esse módulo aqui, ele já possui integrado 8 entradas digitais, que são endereçadas de I1 a I8, bacana? Então, essas aqui são os endereços de entradas digitais físicos do meu CLP, e ele possui aqui 4 saídas a relé, interligadas também no mesmo módulo aqui, ó. A saída Q1, Q2, Q3 e Q4. Ele possui um displayzinho aqui que me dá algumas informações, eu consigo visualizar aí se tem alguma entrada, alguma saída em nível lógico alto ou baixo, eu consigo visualizar a minha programação, então ele é um PLCzinho até interessante de trabalhar para as pessoas que estão começando no desenvolvimento da programação, ele é bem didático. E eu consigo aqui, através desse teclado aqui também, ó, fazer a programação dele.
Então, ao invés de desenvolver a programação pelo computador, eu consigo fazer a programação desse PLC através desse teclado aí. Dá um pouquinho de trabalho, mas sai o programa. Porque eu tenho que fazer programação de parte por parte, aí tem que ficar modificando os endereços, aí dá um pouquinho de trabalho por conta disso daí. A interligação das entradas, como que deveriam ser feitas aqui? Então, lembrando que no nosso comando elétrico da partida direta, o que a gente tem ali? Ó? A gente tem... deixa eu só voltar aqui para ficar melhor. A gente tem um botão que faz a função de emergência, certo? Um botão que faz a função do desliga e um botão físico que faz a função de liga, certo? Cada um desses botões aqui, ó, está sendo interligados a uma entrada digital do meu CLP. Então, observe aqui, ó, a chave S2, que é o botão que faz a função do liga, ele está sendo interligado fisicamente à entrada do quê? I6. Então, na minha programação, quando eu estiver desenvolvendo ela, eu tenho que lembrar que o quê? Que o botão de liga está sendo vinculado a qual entrada digital? A entrada I6, beleza? Eu posso utilizar, por exemplo, a entrada I4 para ser vinculada ao botão de liga? Não posso, não. Eu tenho que utilizar necessariamente o quê? A mesma entrada que foi interligada. Então, botão de liga faz a interligação à entrada I6. No meu endereçamento lógico da minha programação, necessariamente eu tenho que usar o quê? O I6. O botão de desliga, sendo um contato que normalmente fechado, está sendo vinculado à entrada I4. E o botão de emergência está sendo vinculado à entrada I1. Beleza? Pergunta para os senhores, essas entradas digitais desse CLP Lugo aqui, ó, ele é operada através do positivo ou negativo da fonte, ou seja, ele é PNP ou NPN? NPN? Observe aqui, ó, positivo da fonte é que está sendo chaveado em cada uma das entradas. Se é o positivo da fonte sendo chaveado em cada uma das entradas, ele é PNP. Bacana? Se fosse o inverso aqui, eu estivesse retirando aqui o negativo da fonte e fazendo o negativo da fonte no chaveamento de cada uma, é que seria o quê? O NPN, beleza? Essa configuração de PNP e NPN vai atormentar vocês bastante na próxima disciplina de processamento de sinais, que a gente vai ter os sensores lá, que operam em cima desses dois valores, vai ter diversas formas de simulação diferentes para vocês poderem fazer com esse tipo de configuração aí. Dá um trabalho danado. Então vamos avançar aqui mais um pouquinho. E a interligação da saída, como que ela é feita aqui, ó, fisicamente? Ó? Lembrando que ela é uma saída operada a relé, ela tem uma limitação de corrente. No caso aqui desse modelo específico, ele consegue chavear uma carga, não sei se dá para vocês visualizarem, uma carga de até o quê? 10 amperes. O que é interessante fazer para garantir a segurança? No nosso caso específico, que a corrente da bobina do contator é uma corrente relativamente o quê? Baixa, na ordem aí de 0,5 amperes. Então, 10 amperes que ela contém de capacidade, suporta tranquilamente. A mesma coisa a corrente dos sinaleiros são correntes o quê? Extremamente baixas, ainda mais que os sinaleiros de hoje em dia são feitos de LED. Então, a corrente é na ordem aí de miliamperes. Então, essa corrente de 10 amperes de operação para cada uma das saídas é mais do que suficiente para fazer o quê? A operação da bobina do meu contator, do meu relé e a operação aqui dos sinaleiros de indicação do meu sistema. Se, porventura, seja feita a interligação direta de um motor elétrico, por exemplo, a essa saída, o que pode acontecer aí? Ó? Pode acontecer a danificação da mesma. Então, a gente tem que considerar, vamos supor, que tem um motor de 3 amperes de corrente nominal. Porém, na partida dele pode chegar o quê? Até 9 vezes a corrente nominal, se for uma partida direta. Então, pode ser que na partida ele haja o quê? A danificação dessa entrada aqui. Então, para evitar que isso aconteça, o que eu posso fazer? Utilizar esse recurso que a gente está fazendo aqui. Acionar a bobina de um contator e utilizar os contatos principais desse contator para fazer o quê? O chaveamento da alimentação desse motor elétrico. Bacana? Nunca interligar diretamente a saída do CLP para evitar que seja feita a danificação da mesma. Então, como que a gente interliga aqui? Geralmente a gente faz a derivação do positivo
da fonte para cada uma das entradas das minhas saídas. Observe que a conexão 1, estou derivando o positivo da fonte. E eu estou chaveando o positivo da fonte através do quê? Do acionamento de cada uma dessas saídas aqui. Ó. Então, se a saída Q1 fechou, chaveio o positivo da fonte para onde? Para o A1 do K1. Se a saída Q2 fechou, chaveio o positivo da fonte para o X1 do sinaleiro H1. Se a saída Q3 fechou, chaveio o positivo da fonte para o X1 do sinaleiro H2. Bacana? Então, a saída Q1, ela vai ser a bobina do meu contator, que vai fazer a ligação do motor. O sinaleiro interligado à saída Q2 vai ser o sinaleiro que faz a indicação do motor desligado, e a saída Q3 que faz a indicação do motor ligado. Bacana? Então, até nisso daqui, com a interligação elétrica, a cada uma das minhas saídas, eu tenho que já saber que já ter a memorização da lista de entradas e saídas do que está sendo interligado a ela. Então, no nosso caso, a primeira saída é a bobina, a segunda saída do sinaleiro do motor desligado e a terceira saída do sinaleiro do motor ligado. Então, vamos ver como é que fica a programação para esse sistema aqui. Ó. Então, em situação inicial, o que eu tenho? Na primeira linha de programação aqui, ó, eu tenho a alocação de um contato normalmente aberto, vinculado ao endereço de I1. Quem que é o endereço de I1? O endereço de I1 é o botão de emergência. Lembrando que esse botão de emergência, ele tem contato físico que normalmente fechado. Se o contato físico é normalmente fechado, isso quer dizer que o quê? Que a entrada digital, ela se encontra em nível lógico alto, não é? Se a entrada digital se encontra em nível lógico alto, o que acontece no momento que o CLP executar o ciclo de scan sobre esse contato lógico aqui, ó? Ele vai continuar aberto? Ele vai se fechar? O que vai acontecer com ele? Quem poderia me responder? Ele fecha. Então, se eu tenho um nível lógico alto na entrada I1 e o contato lógico que eu utilizei na minha programação é um contato normalmente aberto, após a leitura e execução do ciclo de scan, ele vai fazer o quê? Ele vai fechar. A mesma coisa vai acontecer com o outro botão lá, o botão de desliga. Observe aqui, ó, que o estado físico do contato do botão de desliga, ele também é normalmente fechado, ou seja, a entrada I4, ela também se encontra o quê? Em nível lógico alto. Então, se eu utilizo na minha programação um contato lógico normalmente aberto, após a leitura e atualização da memória e imagem das entradas, o meu CLP vai fazer o quê com esse contato aqui? Ele também vai o quê? Fechar o mesmo. Então, se eu tenho emergência fechado e botão de desliga fechado, olha que interessante aqui nessa lógica. Ó. Eu tenho a condição de fazer o acionamento da memória M1. Então, se a memória M1 está acionada aqui, ó, o que acontece com todos os outros contatos lógicos da memória M1? Se esse contato lógico da memória vinculado ao endereço da memória M1 for um contato lógico aberto, ele vai passar a ser o quê? Fechado a partir do acionamento de quem? De M1. Então, esse contato aqui que estava aberto passou a ser fechado, porque em estado inicial, sem o acionamento de nada, de nenhuma entrada, eu tenho o quê? A condição do acionamento dessa memória. Então, essa memória aqui, ó, ela está sendo utilizada como forma do quê? De segurança para desligar o motor. Se não houver o acionamento nem do botão de emergência e nem do botão de desliga, tendo o acionamento da memória, quer dizer que está o quê? Está tudo normal, não precisa de fazer operação nenhuma. Mas se porventura houver o acionamento ou do botão de emergência ou do botão de desliga, o que vai acontecer com essa memória aqui? Ela vai voltar a nível lógico baixo. E esse contato que havia se fechado aqui, ele vai voltar a ser o quê? Aberto. Dando o intertravamento lógico de tudo que tiver dependente aqui desse contato de M1. Então, tudo que tiver à frente é desenergizado logicamente. Então, essa memória M1 aqui, no nosso caso específico, ela está garantindo o quê? Um intertravamento lógico entre os meus dois acionamentos do botão de emergência e do botão de desliga.
Bacana? Então, vamos voltar aqui só para a gente poder continuar fazendo a nossa análise. Então está ligado e o contato lógico está fechado. Fazendo então o acionamento aqui da entrada I6, que é o botão de liga do meu sistema da partida direta. Vamos confirmar se é isso mesmo. Ó. A entrada I6, ela está sendo vinculada ao quê? A um contato normalmente aberto, físico, né? Uma botoeira, que vai fazer a função para a gente de liga. Então, em situação inicial, se esse contato está aberto, o que eu tenho chegando na entrada I6 aqui? Eu tenho chegando na entrada I6, nível lógico baixo, ou seja, 0. Se eu tenho nível lógico 0 chegando na entrada I6, isso significa que eu não vou ter o quê? Nenhuma alteração em situação inicial nesse contato lógico aqui. Por quê? Nível lógico baixo na entrada e na saída, não há alteração de contato lógico. Ou seja, se ele é aberto, ele continua aberto, e se ele é fechado, ele continua sendo o quê? Fechado. Só há alteração do nível lógico do contato se houver o quê? Alteração de nível. Ele passar de 0, por exemplo, para 1. Vamos simular isso aqui agora para a gente poder entender um pouquinho melhor. Então, se houver o acionamento do botão S2, que é o botão de liga, esse contato aqui vai passar a ser o quê? Fechado. Se ele passa a ser fechado, o nível lógico sobre a entrada I6 passa a ser o quê? De 0 passa a ser 1. Então, se eu tenho nível lógico alto na entrada I6, o que o PLC vai fazer? Ele vai armazenar essa informação na memória imagem da entrada, vai executar o programa do usuário. Então, ele tem até um ciclo de varredura. Como é que ele é feito, esse ciclo de scan? Ele é feito da esquerda para a direita, ele vai fazendo varrendo essas linhas aqui, ó. E de cima o quê? Para baixo. Então, ele varreu essa primeira linha, passa para a próxima linha. Faz a leitura. Então, ele vai fazendo sempre essa verificação aqui, ó. Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, essa é a forma de executar a varredura sobre o programa do usuário. Então, no momento que ele executar a varredura sobre essa linha aqui, ele vai identificar, opa, eu tenho um contato de 6 aqui, ó, que a entrada lógica, a entrada física agora se encontra em nível lógico que alto. Se eu tenho nível lógico alto na entrada e eu tenho um contato lógico normalmente aberto, ele passa a ser agora o quê? Normalmente fechado, nos dando aqui a permissão do acionamento lógico de quem? Da saída Q1. Então, se eu tenho um acionamento da saída Q1, o que vai acontecer aqui? Ó? O contato normalmente aberto, vinculado à saída, ele vai o quê? Vai se fechar, dando a função para a gente aí do contato de selo, certo? E observe que aqui embaixo, aqui, ó, na minha lógica, na minha terceira e na minha quarta linha de programação, eu tenho dois contatos alocados de Q1. O primeiro contato normalmente fechado, tendo um acionamento da saída Q2, e um contato normalmente aberto, com o endereço da saída Q1, acionando o quê? Q3. Para que serve isso daqui? Eu utilizei para fazer o acionamento das duas sinalizações. Vamos lembrar lá, ó. Sinalização de H1 e H2, que seria o quê? Motor Q2 sinalizaria para mim que o motor se encontra desligado, e Q3 faria a indicação para mim que o motor se encontra o quê? Ligado, beleza? Então, no momento que eu fizer o acionamento da saída Q1, esses contatos aqui, ó, vão se inverter em situação lógica, ou seja, tendo nível lógico alto na saída Q1, o contato lógico que se estava fechado vai passar a ser o quê? Aberto. Então, ele abre. Então, o que tinha de acionamento de Q2, ó, indicando que o motor estava desligado, já não está mais acionado. E o contato Q1 normalmente aberto vai passar a ser o quê? Fechado. Tendo o acionamento aqui da minha saída Q3. Então, se eu tenho acionamento da Q3, eu tenho indicação que o meu motor se encontra o quê? Ligado. Então, como que ele vai fazer aqui agora? Se Q1 e Q3 estão acionados, fisicamente, o meu PLC vai fazer o quê? Vai fechar os contatos aqui, ó. Q1, fechado.
E Q3 também fechado. Então, se Q1 está fechado, eu tenho o quê? A energização com positivo e negativo da fonte sobre o A1 e o A2 da bobina do meu contator, certo? A mesma coisa acontece aqui, ó. Tenho com o acionamento de Q3, o chaveamento do positivo e do negativo da minha fonte sobre o meu sinaleiro H2, que vai me dar a indicação aí que o quê? Que o meu motor se encontra acionado. E agora, para desligar esse negócio aqui, o que eu posso fazer? Vamos ver as condições. Ou eu posso fazer uma parada através da emergência, ou eu posso fazer uma parada do meu motor através do botão de desligue. Vamos fazer sobre o botão de desligue aqui, só para a gente poder visualizar. Ó. Então, vamos voltar lá no sistema de interligação elétrica para a gente poder discutir aqui. Se eu acionar o botão S1, o contato físico aqui vai fazer o quê? Vai passar de fechado para normalmente aberto, não é? Então vamos simbolizar isso aqui, ó. Vai passar de fechado para contato o quê? Aberto. Ou seja, a entrada que se encontrava em nível lógico alto vai passar a ser o quê? Nível lógico baixo. Se eu tenho alteração do nível lógico da entrada, o que o PLC faz? Ele faz a desidentificação, opa, a entrada I4 que ela se encontrava em nível lógico alto, agora ela se encontra o quê? Em nível lógico baixo. Então eu tenho que fazer uma atualização dessa informação aqui na memória imagem dessa entrada. Por quê? No momento que eu fazer a varredura no programa do usuário, eu tenho que fazer a modificação desse contato aqui. Ó. Então o I4, que é o contato lógico vinculado à entrada que faz a função de desliga, se ele se encontra em nível lógico baixo, o que acontece com esse contato que se havia se fechado? Ele passa a ser o quê? Aberto novamente. Então, se ele passa a ser aberto novamente, recebendo nível lógico baixo, o que acontece com o sinal lógico que estava sendo direcionado aqui à saída do motor M1? Ela é interrompida. Se é interrompida, a memória M1 fica em nível lógico baixo. Se a memória M1 fica em nível lógico baixo, consequentemente, um contato lógico vinculado a ela que havia se fechado com o seu acionamento vai voltar à condição anterior, que é o quê? De normalmente aberto. Só voltar esse botão aqui de liga, que lembrando que ele é pulsante, né? Eu pressiono, ele fecha, eu retiro o acionamento, ele volta a ser o quê? Aberto novamente. Então, se esse cara aqui, que é a minha memória M1, estiver em nível lógico baixo, o que acontece com a minha saída Q1 aqui, que é a saída que faz o acionamento do motor? Ela vai para nível lógico baixo também. Mesmo tendo aqui o contato de selo ali, ó. Tá passando alguma coisa para a saída Q1? Não, porque o contato lógico que se encontra aberto. Mesmo eu tendo o acionamento do selo nessa posição, nada acontece sobre o acionamento da minha saída Q1. Então, consequentemente, nível lógico baixo na saída Q1. Se eu tenho nível lógico baixo na saída Q1, o que acontece com esse contato aqui, que havia se fechado com o acionamento de Q1? Ele se abre, e o que havia se invertido aqui embaixo, ó, volta à condição anterior. Ou seja, esse cara aqui volta a ser fechado, e esse cara aqui de baixo volta a ser o quê? Aberto. Então, Q3 fica em nível lógico baixo. E agora, Q2 fica em nível lógico o quê? Alto. Então, olha aqui, ó. Com o retorno de Q1 para nível lógico baixo, esse contato aqui voltou a ser fechado, certo? Então, eu tenho aqui a indicação que o quê? O meu motor, através do acionamento de Q2, que ele se encontra desligado. Então, modificando aqui na nossa interligação, Q1 foi para nível lógico baixo, Q3 foi para nível lógico baixo e Q2 foi para nível lógico alto novamente, não foi? Se Q2 foi para nível lógico alto, eu tenho o quê? A energização do sinaleiro H1 indicando que o meu motor se encontra o quê? Desligado. Bacana, galera? Então, com isso daí, a gente tem a simulação do nosso programa
em lógica lá, feito passo a passo. Que a mesma coisa aconteceria se eu fizesse o quê? O acionamento da emergência. Na lógica AND aqui, se esse ou esse ficar inoperante, a memória que dá o intertravamento de segurança aqui sobre o meu comando da minha partida direta lógica vai ficar o quê? Inoperante. Bacana? Então essa parte aqui é um pouquinho complicada assim para quem está vendo da primeira vez, mas se desenvolver um programinho ou outro já vai ficando bem mais fácil. Então na aula, na próxima aula presencial de vocês, o instrutor presencial vai passar alguns programas bem no passo a passo de como que é desenvolvido e vocês vão familiarizando aí com os contatos vinculados a entradas, a memória, a vinculação do endereçamento da saída. Vai ser uma prática bem interessante aí que vocês irão desenvolver. Bacana? Sobre o acionamento que foi demonstrado aqui, existe alguma dúvida? Ficou alguma parte assim que não ficou muito claro, que vocês gostariam que eu explicasse novamente? Como é que está a situação aí? No caso do Diego, que ele perguntou qual que é a diferença entre um CLP e um relé programável. No caso do relé programável, o Diego, ele pode ser comparado como se fosse um PLC compacto, né? Se ele tem a possibilidade de desenvolver uma programação sobre ele só tem a função limitada, ele possui poucas entradas, ele possui poucas saídas a serem acionadas, né? Geralmente da entrada não tem, ele só faz o acionamento só de uma saída mesmo. Apesar dele ser bem limitado, ele pode ser comparado como sendo um PLC para pequena aplicação. Só que o pessoal geralmente não adota esse nome de PLC, né? Coloca aí como sendo relé programável, mas na verdade ele pode se encaixar no grupo aí do PLC sim. Beleza? Então, só como uma forma aqui de visualização, como é que ficaria a integração da parte de interligação física com o CLP, da parte do programa lógico em ladder do nosso PLC e a parte do circuito de potência que faria a alimentação do meu motor. Então, agora ao invés de fazer a operação via comando elétrico, a gente faz a operação do nosso sistema via o quê? Lógica ladder, contida aqui na memória do nosso PLC, tendo o acionamento do contator K1, a energização aí então do nosso motor elétrico. Bacana? Então essa daí seria a vista geral do nosso sistema, galera. Se existir alguma dúvida aí, eu vou ficar à disposição de vocês, beleza? Só vou parar a gravação aqui para a aula não ficar muito extensa.